abraço, torcedor! Um abraço, torcedor de Assis e de todo o Vale do Paranapanema. A partir de agora tem Bola na Rede. Apresentação de Reinaldo Nunes, o português, diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, para todo o planeta Terra. Hoje é sexta-feira. Chegou o final de semana com muito futebol. Tem segunda divisão, amanhã às 3 da tarde no estádio Taquarão, em Taquaritinga, tem Taquaritinga e Vossen. O Esquadrão da Fé pode voltar classificado de Taquaritinga. Jogo extremamente importante e decisivo. Neste sábado, às 3 da tarde, em Taquaritinga, começa o segundo turno da segunda fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. O Vossen, líder do grupo 8, enfrenta o Taquaritinga. Jogo extremamente importante para as pretensões dos dois times. O Vossen, que continua invicto, aliás, o único time que ainda não perdeu no Campeonato Paulista da segunda divisão após 13 rodadas. Daqui a pouquinho você fica sabendo quem apita o jogo em Taquaritinga amanhã às 3 da tarde. O Vossen já está em Araraquara, já está hospedado em Araraquara. Amanhã segue para Taquaritinga, escoltado pela Polícia Militar. Esquema de segurança já montado, o Vossen vai escoltado para o estádio Taquarão amanhã em Taquaritinga. Em razão do pequeno tumulto que aconteceu em Assis após a partida. Tudo caminhava bem, mas no final da partida tivemos um pequeno tumulto, não houve agressão, ninguém se feriu, apenas discussão em final de estádio. Mas, por precaução, a diretoria do Vossen já entrou em contato com a Polícia Militar e a Polícia Militar fará escolta da delegação na entrada da cidade de Taquaritinga até o estádio Adail Nunes, o Taquarão, em Taquaritinga. Daqui a pouquinho, as informações da segunda divisão, rodada 14 começando, já foram 13 rodadas e o Vossen ainda não perdeu. Foram 9 vitórias e 5 empates. Vossen continua muito bem, obrigado. 9 vitórias e 4 empates. O Vossen é o líder geral no campeonato, líder do seu grupo e o único invicto. Daqui a pouquinho você fica sabendo tudo do Vossen. E hoje também começam os jogos regionais. Começam os jogos regionais em Ourinhos. E o Vossen Sub-20 joga amanhã, representando Assis, contra Paraguaçu Paulista, às 2 da tarde. Mas, primeiro, muita gente querendo saber contra quem vai jogar. Os jogadores dos times varzianos de Assis, geralmente eles ficam sabendo no sábado contra quem jogarão e em que local jogarão. Mas agora com Bola na Rede, você fica sabendo na sexta-feira. Serão 23 jogos em Assis e na região neste final de semana. A maioria dos jogos neste sábado às 4 da tarde. Na Lagoa do Sapo, em Cândido Mota, o Botafogo de Cândido Mota recebe o Fluminense de Assis. No Servinho, em Assis, o Servinho recebe o Real Master de Paraguaçu. No Acruta, em Tarumã, o Real Tarumã pega o Inter da Viela de Assis. No Leiteiro, em Cândido Mota, o União Assis enfrenta o Nápoles, também de Assis. No estádio LDC, em Paraguaçu Paulista, o ADP Paraguaçu recebe o Vilas Atlético Clube de Assis. E ainda, no Brasilzinho Deportivo Cândido Motense, recebendo Unidos da Vila de Tarumã. No Almoxarifado de Assis,
União Prefeitura Autolim Conte recebe o Corinthians de Palmital, derby regional. No Eldorado de Assis, o Vila Nova joga contra o PSV de Assis. No Ferro Velho, Vila Alpínia estará enfrentando o Sport Ribeiro. No Ferro Velho, em Cândido Mota. No Frutal do Campo, o Frutal do Campo recebe o Largados de Platina. No Sindicato de Assis, o Grêmio Assisense recebe o o São Vicente. E ainda, em Oriente, o Master Oriente pega o Master de Lutécia. Na Usina, em Cândido Mota, na Usina Paris recebe a Portuguesa de Assis. No Sintético de Tarumã, Recreativo de Tarumã e Real Vasco de Assis. No Estrela em Cândido Mota, Estrela e PEC de Pedrinhas Paulista. No Derac, Vila Cláudia PSG de Assis contra o Juventude Flamengo. Em João Ramalho, o João Ramalho recebe o Colorado de Maracaí. No Cateto Atlético Cateto e ainda o Clube Atlético Maracaí. Em Laranjeiras, Laranjeiras e Esportiva Cruzália. No João Leopoldo, na Alexandria em Cândido Mota, Grêmio Alexandria e Florínia. Em Exaporã, o Bela Vista de Exaporã recebe o Vitória de Cândido Mota. Em Tarumã, na Vila do Lago em Tarumã será o palco de Veteranos Dorilã de Tarumã e Master Cândido Motense. E no Cacídio Pinto, em Tarumã, o Golden Boys recebe o Master de clássico local no Cacídio Pinto amanhã. São os jogos, 23 jogos dos times varzianos de Assis e da região neste final de semana. A maioria dos jogos, repito, acontece no sábado à tarde. E nós teremos também hoje a abertura dos jogos regionais em Ourinhos. A abertura acontece hoje, sexta-feira, em Ourinhos. A abertura dos jogos regionais de Ourinhos. Amanhã já teremos a participação de Assis, disputando os jogos regionais em Ourinhos. Teremos 14h, o futebol masculino de Assis, sub-20, representado pelo Vossen, jogando contra Paraguaçu Paulista. Às 14 horas está programado esse jogo. Amanhã a rodada começa cedo. Pedrinhas Paulista joga 8h30 da manhã contra Tupi Paulista na Vila Mano, em Ourinhos. Teremos também amanhã a participação de Tarumã, jogando no sub-20 futebol masculino, 1h30 da tarde, Adamantina e Tarumã. Maracaí joga amanhã, às 11 da manhã, em Santa Cruz do Rio Pardo, contra Salmourão. E ainda amanhã também teremos handebol masculino, Maracaí e Presidente Prudente em Ourinhos, na DPM, no handebol masculino. E no handebol feminino, Maracaí e Inúbia Paulista. Também teremos na programação do sábado, voleibol feminino, Cândido Mota enfrenta Marília, categoria sub-21. Tarumã enfrenta às 5 da tarde Tupi Paulista. O vôlei masculino de Assis, amanhã 9h30 da manhã no SESI em Ourinhos, enfrenta Marília. E o vôlei masculino de Assis joga às 2h30 da tarde contra Presidente Venceslau. Teremos também o vôlei masculino de Maracaí jogando contra Adamantina em Santa Cruz do Rio Pardo. Tênis de mesa feminino, categoria livre, Assis e Tupã. Amanhã, 9 horas da manhã, na FAP. E também amanhã tem tênis de mesa masculino, Assis e Tupã, 10 horas da manhã, também na FAP. Amanhã tem atletismo, judô, ginástica rítmica e jogo de damas. São as primeiras disputas
dos Jogos Regionais de Ourinhos, que acontecem a partir de hoje, com a abertura sendo realizada hoje em Ourinhos. A delegação de Assis, contando com aproximadamente 380 integrantes. Campeonato Brasileiro prossegue neste final de semana. Ontem nós tivemos jogo da virada, emocionante, no Allianz Parque. O São Paulo venceu de virada o Palmeiras e chegou à semifinal da Copa do Brasil. 2-1 ontem para o São Paulo. O São Paulo espera o classificado do confronto de amanhã entre Corinthians e América Mineiro. Na outra semifinal, Flamengo e Atlético Paranaense. Mas o Campeonato Brasileiro, com exceção do Corinthians, que folga em razão do confronto na Copa do Brasil, o Corinthians enfrentaria o Grêmio e o jogo estava marcado para amanhã, mas não haverá, como também não haverá América Mineiro e Vasco. Com isso, a rodada 15 do Campeonato Brasileiro terá o líder Botafogo pegando o Bragantino amanhã 9 da noite. Também Cruzeiro e Curitiba no domingo às 11 horas da manhã. No domingo às 4 da tarde tem Flamengo e Fluminense no Maracanã. Tem São Paulo e Santos no Morumbi 4 da tarde. No domingo Fortaleza e Cuiabá. E ainda o Palmeiras, tentando afastar a crise, vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional. E o Atlético Paranaense pega o Bahia. E encerrando a rodada, o Goiás luta contra o rebaixamento, recebendo o Atlético Mineiro. São jogos do final de semana do Campeonato Brasileiro. E para finalizar, Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Rodada 14, a rodada que abre o retorno na segunda fase. Teremos amanhã Tanabi e Mauaense no estádio Alberto Victolo, em Tanabi. 3 da tarde. Teremos também em Santana do Parnaíba, Escabrasil e Guarulhos. Também em Guarulhos teremos o Flamengo de Guarulhos recebendo o Nacional. Em Americana, o Rio Branco recebe o Fernandópolis. Em Taquaritinga e Vossen. Daqui a pouquinho você fica sabendo quem apita essa partida. Também amanhã, 3:30 da tarde, em Jaú, tem 15 de Jaú e União Agrícola Barbarense. Em Catanduva, 4 da tarde, tem Catanduva e Independente de Limeira. No domingo, 10 horas da manhã, em Araras, União São João e América de Rio Preto. Em Penápolis, Penapolense e Francana. Em Mauá, Mauá e Mantiqueira, jogo do grupo do Vossen. E ainda em Santos, Jabaquara e Grêmio São Carlense. E em São José dos Campos, Joseense e Amparo. Para o confronto Taquaritinga e Vossen, a Federação Paulista de Futebol escalou Fabiano Monteiro dos Santos, de 25 anos de idade. Apesar de jovem, ele apitou a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fabiano Monteiro dos Santos apita Taquaritinga e Vossen. É considerado uma das promessas da arbitragem paulista. Ele terá assistência de Oswaldo Apipe de Medeiros Filho, 45 anos, e Gabriel Alexandre Tostes Fleming, de 28 anos de idade. São estes os homens que apitam Taquaritinga e Vossen. Lembrando que, atualmente, a classificação do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, no grupo 7, Francana lidera com 7, Penapolense tem 4, Amparo tem 3 e Joseense 2. No grupo 8, o Vossen lidera 7 pontos. O Mauá tem 5, Taquaritinga tem 4 e o Mantiqueira não pontuou. No grupo 9, 15 de Jaú tem 7, Barbarense 4, Tanabi 2, Mauaense 2. Ainda no grupo 10, Escabrasil 7, Independente de Limeira 6, Catanduva 4 e Guarulhos não pontuou.
No grupo 11, Nacional e União São João de Araras tem 6, América tem 4 e Flamengo de Guarulhos 1. E finalmente no grupo 12, o Grêmio São Carlense lidera com 7, Rio Branco tem 4, Jabaquara tem 3 e Fernandópolis também 3. Se classificam para a terceira fase, que já será oitavas de final. Os 16 melhores clubes. 16 melhores clubes se classificam. Como 16 português? Os 2 primeiros colocados de cada um destes 6 grupos formam 12. E mais 4 terceiros melhores colocados, completando 16 clubes. Esses 16 garantem presença na segunda divisão em 2024. Quem não se classificar agora cai para a quinta divisão, a Série B2, em 2024. Dos 16, 2 subirão para a 3. Ficarão 14. Com os 2 que caem da Série A3, o campeonato da Série B em 2024 terá 16 times. São as informações do esporte que você conferiu aqui no Bola na Rede, com a apresentação, a produção e a responsabilidade de Reinaldo Nunes, o português. Claro que eu vou falar que o Vossen já está concentrado. Fez um treino recreativo hoje pela manhã no CT Padre Belini Assis, já viajou, está em Araraquara, devidamente acomodado, inclusive o presidente Lauro Valim nos assistindo lá, obrigado pela audiência, e informando que está tudo tranquilo, ambiente calmo, tranquilo. O técnico Carlinhos não antecipa a escalação como sempre, deve divulgar apenas no vestiário, mas ele não tem nenhum desfalque. Pelo contrário, o lateral Índio, que vinha se recuperando de lesão, já entrou no final da partida contra o Taquaritinga e deve ser a novidade amanhã às 3 da tarde em Taquaritinga. Você conferiu todas as informações do esporte de Assis e região. Um abraço, torcedor de Assis, um abraço, torcedor do Vale do Paranapanema. Boa sexta-feira e um ótimo final de semana.